Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Missão Impossível 8, né? Agora que eles já estão no oitavo fim de semana nos cinemas e nas telonas, a gente já tem meio que uma noção de quanto que a bilheteria termina. Deve ser entre 580 a 600 milhões de dólares, né? O lançamento que eles fizeram, muita gente criticou, né? Porque, vou lançar aluno junto com o Lilo e Stitch, isso é um erro. Eu não acho que esse foi um erro, acho que assim, o Tom Cruise quis 3 semanas exclusivas no IMAX, né? E eu acho que isso valeu a pena, né? Os Estados Unidos, a gente teve um ganho de bilheteria para esse filme comparado ao anterior. Esse filme conseguiu 195 milhões nacionalmente até agora, mesmo no oitavo fim de semana ainda passou mais de 1 milhão. Então assim, não tem sido números negativos dentro dos Estados Unidos e tá voltando até mesmo um patamar pré-pandemia do que a gente viu, por exemplo, para Protocolo Fantasma, Nação Secreta, tá perto desse nível. Então, nacionalmente falando, esse filme não foi mal em bilheteria. Internacionalmente, né, é um filme que faz quase 400 milhões, deve chegar perto desse número. Se chegar, o filme consegue alcançar a barreira dos 600, eu acredito, né? Então, assim, em termos de ganhos financeiros, esse filme vai dar um prejuízo grande porque ele custou algo em torno de 300 a 400 milhões de dólares. Isso tem muito a ver com o fato de ser uma produção mais cara pela natureza das cenas de ação feitas. Eles não fazem cenas de ação dentro de um estúdio, uma tela verde para poupar gastos. O Tom Cruise levou... Aquela cena dos biplanos foi filmada na África do Sul, entende? Eles foram lá na floresta da África do Sul, fizeram a cena por lá, aí você tem que colocar a câmera no helicóptero, a câmera no avião, tem todo um processo, é caro, custoso e ainda tem todo o gasto com seguradoras. E aí que entra o gasto de seguradoras, que às vezes vira a maior despesa do filme, né? Porque assim, o filme anterior custou 280 milhões, mas o valor caiu para 210 porque eles conseguiram 70 milhões em um acordo com seguradora. Então assim, o prejuízo comentado do último filme é menor do que realmente é falado, né? Eles colocam um escarcéu maior. Agora, esse filme agora passou muito mais porque greve de atores e roteiristas, você leva muito equipamento de filmagem para outros lados, né? Eles fizeram aquele salto de paraquedas com pegando fogo no final do filme 19 vezes, uma coisa assim, né? Tipo, e isso custa dinheiro. Você tem que faz a coisa, ele cai, o Tom Cruise vai lá pro chão, aí você tem que colocar ele de novo no helicóptero, ele faz a cena de novo, né? Até ficar perfeita, e aí a seguradora tem que gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro. Então, assim, tudo isso acaba levando a produção para custos muito grandes, que acabou levando a 400 milhões, mas o principal motivo foi a greve dos roteiristas e atores que acabaram tendo que prolongar o período de produção, prolongar o pagamento das seguradoras, e aí fez o filme sair desse patamar. Mas é um fracasso porque não vai dar lucro? Porque assim, a gente fala muito isso, mas o filme ele abaixa o nível da franquia ou dá um sinal de desgaste? Pra mim, não. Eu acho que as pessoas têm falado que a franquia tá desgastada porque a bilheteria caiu em relação ao efeito Fallout. E eu discordo completamente porque existe um contexto que as pessoas não estão levando em consideração chamado China. A China, antes da pandemia, pós-pandemia, é algo completamente diferente. Por exemplo, hoje saem os dados da estreia do Superman que são preocupantes. O Superman só fez, na estreia global, se não me engano, 217 milhões. É menos que o Missão Impossível 8. O Missão Impossível 8 fez 250 milhões globalmente no primeiro fim de semana. E, assim, existe um padrão diferente. Missão Impossível fez, se não me engano, 84 milhões nos Estados Unidos. E esse filme do Superman fez mais de 120 milhões. Porém, ao redor do mundo acho que é 91 milhões, até bem menos que isso. Então, é muito dinheiro, é pouco dinheiro que eles ganharam globalmente, né? E aí entra o efeito China. Por quê? A China antes dava quantias assim de mais de 200 milhões na bilheteria de um filme. Um dos filmes mais bem sucedidos na China esse ano é Missão Impossível 8. O Missão Impossível 8 arrecadou na China 65 milhões. É mais do que ele fez do que o acerto de contas. E assim, é dinheiro, você pensa, pô, é bastante dinheiro. Sabe quanto fez efeito Fallout na China? E olha que estreou depois dos Estados Unidos, aí só estreou acho que 1 ou 2 semanas depois, né? Sabe quanto fez efeito Fallout? 180 milhões de dólares. Efeito Fallout no fim de semana de estreia na China fez 74 milhões de dólares. Esses números são assustadores, entende? É muita grana que obviamente você vê lá, quando você vê a curva de bilheteria de Efeito Fallout, você vê uma subida assim, que é a estreia na China. E aí o filme teve pernas ótimas na China, uma janela de lançamento maior, porque esse filme, o Missão Impossível não tá dando mais sorte também com janela de lançamento, né? Eu entendo que assim, colocar o filme na janela de IMAX com exclusividade foi um grande acerto, inclusive deu tão certo que eles conseguiram até dias extras na Inglaterra e tudo isso. Mas a questão é, a gente teve uma bilheteria gigantesca na China nas últimas franquias. Se a gente coloca assim, esse filme teve ótima recepção na China, inclusive avaliação de público tão boa quanto Fallout. Se a gente colocasse a mesma bilheteria
para esse filme, né, a gente estaria falando de 120 milhões de dólares a mais, e esse filme estaria com mais de 700 milhões de dólares. Vocês não acham isso um número de bilheteria fenomenal? Seria, todo mundo estaria aclamando. E assim, vai falar que o filme é um fracasso porque ele está fazendo 600 milhões? Assim, Capitão América fez 415 milhões. Thunderbolts fez 390 milhões. Então, assim, muitos filmes estão fazendo menos. E eu acredito que Superman, ao que tudo indica, deve fazer menos, a não ser que tenha boas pernas nos Estados Unidos e também lá na bilheteria internacional. Mas visto que Jurassic Park tem conseguido mais atenção, porque é uma franquia também que já se estabeleceu muito bem financeiramente falando, o Dinossauro vende muito bem, né? A gente vê, assim, né, que a ideia é que os filmes hoje nos Estados Unidos tenham menos bilheteria pelo que mudou na China. A gente tem regras sanitárias na China que acabaram fazendo também que menos filmes americanos fossem para lá, né? Tipo, esses problemas diplomáticos também fazem com que a China dê preferência ao cinema nacional deles. E aí você vê essa animação, Nizar, que chegou a 2,2 bilhão de bilheteria. Não sabemos se esses números são tão verdadeiros assim, né? Porque a gente tem que confiar no que a China está dizendo. Eles estão tentando fazer propaganda para as próprias animações também. E a questão é, esses filmes estão recebendo prioridade nos cinemas deles e são cinemas pra caramba. A China tem mais cinemas que os Estados Unidos em termos de quantidade. E aí essas bilheterias na China ajudam financeiramente filmes como Avatar a terem muito dinheiro, a inflarem muitos números. Eram muito das ferramentas que a Marvel usava para inflar bem suas bilheterias, então, obviamente no sentido que é real tudo isso. Mas agora não está acontecendo isso, porque a China tem dado muito mais janela para os filmes nacionais e tirado muitas salas desses filmes americanos que o público deles gosta, mas o incentivo lá é menor, né? Então, o Missão Impossível 8, ele conseguiu superar filmes como Duna, o Duna 2, conseguiu superar Oppenheimer, superou muitos filmes grandes dos Estados Unidos dentro da China, mas ele com isso ficou em 1/3 do que o Fallout conseguiu antes da pandemia. Então, assim, a China ela tem hoje um efeito muito grande sobre as bilheterias. Considerando o efeito China, a bilheteria desse filme, do acerto final, ela não é ruim. Eu acho que o que torna ruim não é isso. 580 milhões de dólares não é uma bilheteria que você faz com qualquer filme, né? A gente vê até grandes sucessos desse ano, como foi o caso de Pecadores, um filme do Ryan Coogler, de vampiro, e não passa de 400 milhões. Então, se você não tem filmes que vão conseguir tanto apelo internacional, é um filme que conseguiu fazer, gente, quase 400 milhões ao redor do mundo. Isso é muita grana. Eu acho curioso que, assim, Missão Impossível não consegue atrair um público novo, da mesma maneira que filmes como Velozes e Furiosos fazem, né? Eu olho que Velozes e Furiosos está com uma qualidade horrorosa nesses últimos anos. Os filmes dos Velozes e Furiosos só pioram. Mesmo assim, dão muito dinheiro. Inclusive, na China ainda mantém muito sucesso por lá. Mas a questão é, a gente tem ali uma conjuntura nova que, obviamente, complica esses filmes conseguirem mais bilheteria dentro do território chinês atualmente. E essa nova conjuntura vai obrigar com que o sucesso nacional seja muito importante. E acho que Missão Impossível nesse aspecto, conseguindo quase 200 milhões, sendo que estreou em menos salas do que o antecessor, é um filme mais longo, tem menos sessões, eu não tenho como achar esse filme um flop. Inclusive, quando chegar no streaming, seja o Paramount Plus ou seja a Netflix, eu acho que a Paramount vai querer recuperar o máximo de dinheiro possível. E, assim, esse filme vai liderar por bastante tempo lá. Até porque é um bom filme, é um ótimo filme. Eu acho assim, é um filme que entrega ótimas cenas, é um filme que te entrega atenção, é um filme que, assim, não se faz filmes de ação como Missão Impossível atualmente, né? Tipo, em termos da qualidade da ação, das cenas, em termos de qualidade de direção, é um blockbuster, mas é um blockbuster feito de maneira, assim, de muita qualidade. Então, é ver como a Paramount leva isso. Acho que é o último Missão Impossível. Tudo depende do Tom Cruise, e eu acho que o Tom Cruise deve ir agora para o caminho aí de filmes até com mais apelo dos críticos, né? Ele tá fazendo filme com o Inhatu, né? Que é um diretor bem aclamado. Ele deve fazer Dias de Trovão 2, Top Gun 3, né? Eu acho até que ele tá querendo aí fazer filmes que, obviamente, possam, quem sabe, viabilizar outros projetos deles, o que pode, obviamente, ser o Missão Impossível 9. Tudo depende do que o McQuarrie ou o Tom Cruise vai decidir. Mas eu não acho que são filmes que matam números que matam a franquia. Não acho que um filme de 600 milhões, quase em bilheteria, é tão, assim, preocupante, por exemplo, como foi a Marvel com as Marvels. Tipo, eles nem passaram os custos de produção. O filme custou 220 milhões, arrecadou 208. As Marvels um prejuízo, uma bomba muito maior, que eles nem conseguiram, assim, chamar a atenção as salas vazias por um destaque.
Missão Impossível não teve salas vazias. Inclusive foi um dos grandes marketings do IMAX, assim. A IMAX divulgou as fotos dos cinemas americanos ali deles, né? Cheios, né? Com as cenas do filme. Então, assim, o filme foi bem em questão de marketing de várias produtoras, né? Então, eu não acho que a Paramount, ela já sabia que não ia ter retorno nisso, mas não acho que são números que vão desagradar muito a Paramount, porque no final eles gastaram muito dinheiro, mas esse filme, contando ali o distribuidor e tudo isso aí, deve ter dado aí para a Paramount pelo menos ali uns 250 milhões de dólares, que não pagam, obviamente, os custos de produção e marketing, deixa assim um buraco grande, mas acho que eles vão levar em conta toda a conjuntura e que talvez um filme um pouquinho mais pé no chão, porque esse filme é muito pretencioso, né? Um pouco mais dos moldes antigos, como foi o caso do Efeito Fallout, que não era tão caro quanto esses daí, dê retorno muito certo. Então, assim, porque ainda é uma franquia que vende, né? Ainda é uma franquia que tem um apelo popular. E a verdade é que muita gente ainda paga para ver o Tom Cruise arriscando a vida dele. Então, vamos ver o que acontece agora. Mas os números de Missão Impossível não são tão ruins como muita gente faz pensar. Eu acho que, assim, eles obviamente em termos de custos vão ter que ser revisados, não podem custar tanto assim. Mas o maior problema para mim não é a bilheteria em si. Porque considerando o contexto atual, enquanto que a China está contribuindo menos, o filme foi bem nas bilheterias. Não é fácil conseguir tanto retorno assim, de bilheteria em filmes de ação. A gente vê que assim, a maior parte dos filmes de ação não dá tanta grana assim. Filme de herói é o que dá hoje mais dinheiro, filme de saga, né? A gente reclama, nossa, tem sequência e tudo isso, mas é o que dá retorno, né? É por isso que eles continuam fazendo. Jurassic Park não é um filme que todo mundo tá falando que é horrível, mas tá lá, já passou de 500 milhões. Então, a gente sabe que é o que rende hoje no cinema é isso, né? Esses filmes de sequência, saga, né? E a ação e espionagem não é um gênero fácil de vender. Mas os números, assim, no final, mostram que ainda existe um público cativo e que paga para os cinemas para assistir. E, assim, os fins de semana de estreia não estão decepcionando, né? 80 e poucos milhões, né? Todo o lançamento da Paramount que está conseguindo isso atualmente. Então, é ver o que vai ser desse futuro, que o Tom Cruise e o McQuarrie vão decidir. E, obviamente, o retorno que eles vão ter também nas mídias digitais, porque eu acho que esse filme ainda vende bem. E como eu disse, né? Tipo, ele não foi um fracasso de crítica, de público. Ele ainda trouxe bastante gente ao público. Tá entre as 5 maiores bilheterias do ano ainda. Então, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.